É um prazer receber vocês aqui no nosso Papo Cabeça. Eu, professor Marco Antônio, convido você a refletir comigo sobre as questões jurídicas acerca das medidas restritivas impostas pelo município de Montes Claros na política de combate à pandemia. Pois bem, a gente sabe que essas medidas têm gerado muita discussão, muitos estão insatisfeitos com a medida, a gente entende da necessidade de trabalho, a gente entende das dificuldades materiais que essas medidas podem ocasionar. Mas, de outro lado, nós temos a necessidade de conter um vírus que está em pleno contágio no momento em que a nossa estrutura hospitalar tem demonstrado ineficiência para o atendimento. Portanto, a gente assiste o crescimento do número de casos e, infelizmente, o crescimento do número de óbitos. Mas eu não vou aqui defender ou atacar a conveniência do ato. Eu quero oferecer a você alguns fundamentos jurídicos para que você possa ter uma reflexão mais consistente. O que acontece? A administração pública, ela age a partir de um poder que é baseado na supremacia do interesse público. Para zelar pelo interesse público, para zelar pelo interesse coletivo, a administração pode, nos seus atos, inclusive, impor restrições a liberdades individuais. É o que a gente chama de poder de polícia. O que é poder de polícia? Não confunda poder de polícia com polícia. Poder de polícia é a prerrogativa que a administração tem de impor restrições às suas liberdades, de dizer a você coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer. E o ato praticado pela administração, ele conta com algo que a gente chama de presunção de verdade, presunção de legalidade. Se você é abordado por um agente público, se você está transitando na via pública, no horário que fora proibido pelo decreto, o agente público te aborda, exigindo que você se recolha ao seu lar, o seu dever como cidadão é acolher essa ordem. Você não tem como questioná-la, você não pode abordar esse indivíduo dizendo da inconstitucionalidade, até porque não cabe a você, enquanto cidadão, fazer esse controle. Como eu disse, o ato da administração, ele tem, a princípio, essa presunção de verdade, essa presunção de legalidade. E no caso, esse ato, especificamente o decreto publicado nos últimos dias, conta inclusive com amparo legal, tá? E a gente vai comentar aqui também dessa cadeia normativa. Então, a princípio, nós estaríamos diante de um conflito, ou de um conflito aparente, entre o poder de polícia, do qual é dotado a administração, de restringir liberdades individuais, e a sua tão preciosa, óbvio, liberdade de locomoção, que é inclusive um direito fundamental. Mas veja, vamos apreciar a questão da cadeia normativa. No âmbito federal, nós temos a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que diz das medidas a serem adotadas por todos os entes da federação, os estados, os municípios, o Distrito Federal e a própria União, no combate à pandemia. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal fez a leitura de que os entes federativos terão autonomia para tomar tais decisões. E a razão é muito óbvia. Quem tem um controle direto sobre a sua estrutura hospitalar é o município que sabe onde o calo lhe dói. O município A pode estar em condições diferentes do município B. O número de leitos do município A, o índice de contágio do município A pode estar numa situação mais favorável que o município B. Então, as medidas restritivas, elas obviamente devem respeitar a situação de cada município, de cada região, de cada estado. E por essa razão que o STF reconheceu a autonomia de cada ente federativo. Vale dizer o seguinte, em nenhum momento essa decisão do Supremo Tribunal Federal tirou qualquer poder da União. A União não só continua tendo poder, como o dever de também combater a pandemia. Só que, no que diz respeito às medidas restritivas, os municípios têm autonomia, os estados têm autonomia. Essa Lei 13.979, por exemplo, é quem determina a obrigatoriedade do uso da máscara em locais públicos. Pois bem, depois dessa lei federal, a 13.979, nós temos uma lei do próprio município de Montes Claros, a Lei 5.252,
Nessa lei se determina que o município pode, inclusive, estabelecer o chamado toque de recolher. Esse decreto, tão questionado, publicado há alguns dias, ele encontra amparo na lei federal, na lei municipal, na decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu essa autonomia aos municípios. Então, neste momento, o nosso dever de cidadão, óbvio, você tem todo o direito de questionar, você tem todo o direito de usar a via política da sua expressão enquanto cidadão, para questionar essas medidas, sobretudo você que se sente lesado. Mas, no primeiro momento, todos nós temos o dever de acatar, de acolher. Aí alguns vão dizer, mas como essas medidas restritivas do município podem contrariar direitos fundamentais como o direito à liberdade? Pois bem, há uma técnica jurídica que nós chamamos de ponderação. Quando dois direitos fundamentais estão em aparente conflito, o direito ele olha então para a vida, o direito olha para o mundo real. No caso, nós temos o poder de polícia municipal restringindo liberdades e, de um outro lado, alguns cidadãos clamando pelo exercício da sua liberdade de locomoção. Só que, no caso, a gente pode entender o seguinte: o que está prevalecendo, o que está em vigor, vem, obviamente, da seguinte ponderação: é certo que a liberdade é um direito fundamental, mas, no entanto, no momento, se eu der essa liberdade plena e absoluta ao indivíduo, isso pode implicar na continuidade, nessa crescente da contaminação, nessa crescente do número de casos e, por consequência, tragicamente, na crescente do número de mortos. Pondera-se, portanto, que neste momento é necessário minimizar um pouco esse direito de liberdade, enfraquecer um pouco esse direito de liberdade, para dar voz maior às restrições em nome do chamado interesse coletivo. Há de se lembrar que, na modernidade, o direito não se viu nessa situação. Não me lembro do momento em que o direito teve que tratar do conflito das nossas liberdades individuais numa pandemia tão trágica e de limites globais como esta. Então, sei das dificuldades de cada um, e é óbvio, que a dificuldade, que essas restrições a exercer atividades econômicas impõem algumas dificuldades materiais aos indivíduos, que precisam de trabalhar, que precisam de comer. Só que, nesse momento, há de preservar a vida, tá certo? Então, a questão é essa: o município está agindo em nome da supremacia do interesse público. É o exercício do poder de polícia, que está amparado em lei federal, decisão do Supremo Tribunal Federal, lei municipal e um decreto municipal. Temos um aparente conflito: de um lado a liberdade, de outro lado o poder de polícia, as restrições, mas esse aparente conflito se resolve numa ponderação em que prevalece a proteção à vida e à saúde. Pois bem, espero que eu tenha trazido elementos jurídicos para a sua reflexão. Entendo que muitos de nós estamos numa situação difícil, mas nada é mais difícil, ou nenhum problema é intransponível como a morte. Todo outro e qualquer problema a gente pode vencer, mas a morte não. Que Deus nos proteja disso e que nós consigamos tratar de nós, cuidar de nós e dos outros. Um beijo e um queijo. Se Deus quiser, logo isso vai passar. E que tenhamos uma vacinação plena, uma cobertura vacinal digna, que possa trazer a tão esperada e necessária imunidade. Um beijo e queijo, um abraço, até mais. E vai passar.